Declaro aberta a sessão desta primeira Câmara Deliberativa, solicitando a relatora de ata que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da segunda sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 28 dias do mês de janeiro do ano de 2020, no plenário nas sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro substituto convocado Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve matéria para a hora do expediente. Passou-se para a ordem do dia. Relatora, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. TC 1189-2015, 2330-2017, entre outros, relacionados com aposentadorias, pensão e aplicações de multa. Aprovados acórdão 01 a 025. Relatora, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. TC 4515-2009, TC 01/2020, entre outros, relacionados com aplicações de multas e aposentadorias. Aprovados acórdão 026 a 055. Relator, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 1309/2017, 13541/2016, entre outros, relacionados com aposentadorias e aplicações de multa. Aprovados acórdão 056 a 066. Relator, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. TC 16157-2011, 6666-2011, todos relacionados com aplicações de multa. Aprovados acórdão 067 a 073. TC 5914-2016, retirado de pauta. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima, no horário regimental. Em discussão, ata. Não havendo discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Na hora do dia, concedo a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, passamos ao expediente para relatar pela ordem a conselheira Rosa. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, senhor representante do Ministério Público, tenho a relatar nesta sessão 29, serão 29, em virtude de que eu vou retirar de pauta, presidente, é o processo TC 8783 de 2019. E vou relatar da forma habitual em lista. Processo 8783 de 2019, retirado de pauta por sugestão da conselheira Rosa, relatora. Tenho a relatar nesta sessão processos de aposentadorias voluntárias por invalidez e pensão por morte. O processo TC 1682 de 2019, a unidade ao Lagoa Prévia, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Lagoa da Canoa. Interessado é Maria Ilza dos Santos Neves, é uma aposentadoria voluntária especial de magistério. O processo TC 3519 de 2019, Lagoa Prévia, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Lagoa da Canoa. Interessada é Maria Helena dos Santos Melo, aposentadoria voluntária especial de
Magistério. Processo TC 2262-2019, Lagoa Prévia, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Lagoa da Canoa. Interessada a senhora Célia Lira dos Santos, é uma aposentadoria voluntária especial de magistério. TC 2263-2019, Lagoa Prévia, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Lagoa da Canoa. A interessada é a senhora Marilene da Silva Francelino, é uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. O processo TC 2273-2019, a unidade Lagoa Prévia, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Lagoa da Canoa. Interessada a senhora Rosimeire de França Oliveira, é uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. Processo TC 9783 de 2012, em seu anexo, a unidade é o Fundo de Previdência Social de Santa Luzia do Norte. Interessada a senhora Maria Tereza Araújo Lima, é uma aposentadoria voluntária. O TC 9459 de 2011, a unidade é o Instituto de Previdência Municipal de Maceió. Interessado o senhor Adailton Cardeal dos Santos, é uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. O processo TC 395-2018, a Alagoas Previdência, unidade gestora única do RPPS de Alagoas, e interessada a senhora Maria Cristina de Oliveira Barros Melo, é uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. O processo 18084-2013, a unidade é o Alagoas Previdência, a interessada é a senhora Maria Ilma Cavalcante Silva, é uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. Processo TC 8035-2018, a unidade é a Alagoas Previdência, a unidade gestora. O interessado é o senhor Luiz Alberto Carvalho Barros, é uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. O processo TC 8759-2019, o FUNPREP, Fundo de Previdência Própria do Pilar. Interessada é a senhora Maria Célia dos Santos, aposentadoria voluntária por tempo de contribuição. Estou tentando falar com ela aqui, mas ela não está competente. Processo TC 8813 de 2019, a unidade também é o FUNPREP, Fundo de Previdência Própria de Pilar. A interessada é a senhora Maria Aparecida da Silva Cavalcante, é aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. O processo TC 8838 de 2017, a unidade é o FAPEM, o Fundo de Aposentadoria e Pensão de Marechal Deodoro. Interessada é a senhora Maria Rosiete de Oliveira, é uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. O processo TC 9328-2017, a unidade é o Fundo de Aposentadoria e Pensão de Marechal Deodoro. Interessada a senhora Jacira Alves dos Santos, uma aposentadoria voluntária por idade. O processo TC 9375-2017, o Fundo de Aposentadoria de Pensão de Marechal Deodoro. Interessada a Ademir Corrêa do Nascimento, uma aposentadoria voluntária por idade. O processo TC 18435 de 2017, é o Fundo de Aposentadoria e Pensão de Marechal Deodoro. Interessada Maria do Carmo da Silva, aposentadoria voluntária por idade. Processo TC 9458-2017, Fundo de Aposentadoria e Pensão de Marechal Deodoro. Interessada a senhora Isabel Nery de Araújo Souza, aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição especial de magistério. Processo TC 7696-2008, o FUNPREV, Fundo de Previdência Social de Santa Luzia do Norte. Margarete, a interessada é a senhora Margarete Corrêa da Silva, é uma aposentadoria por invalidez. O processo TC 4939-2010, a unidade é Atalaia Prévio, regime próprio dos servidores titulares de cargos públicos e provimentos efetivos e inativos do município de Atalaia. O interessado é o senhor Aleandro dos Santos, é uma aposentadoria por invalidez. O processo TC 2009 de 2019, a unidade gestora do RPPS de Alagoas, o Alagoas Previdência. Interessada é a senhora Marluce Maria de Lima Santos, é uma pensão por morte. O processo TC é o 5173 de 2019, a unidade gestora do RPPS de Alagoas, o Alagoas Previdência. O interessada a senhora Valdete Feitosa de Oliveira, uma pensão por morte. Processo TC 5666-2019, unidade gestora do RPPS de Alagoas, o Alagoas Previdência. Interessado o senhor Davidson da Conceição Santos Codá, pensão por morte. O TC 7136-2019, a unidade gestora do Alagoas Previdência.
A interessada a senhora Vanúzia Santos do Nascimento, uma pensão por morte. O processo TC 3338-2007, unidade gestora do RPPS de Alagoas, interessada a senhora Maria Madalena Freitas, uma pensão por morte. Processo TC 5669-2019, a unidade gestora do RPPS do Alagoas Previdência. O interessado, o senhor Deilson dos Santos Codar Júnior, pensão por morte. O processo TC 6243-2019, a unidade gestora única do RPPS de Alagoas. Interessada El Shaddai Sabrina de Tarsos Santos, pensão por morte. Processo TC 6263 de 2019, a unidade gestora do RPPS de Alagoas. O interessado, senhora Gabriela Nathalie de Souza Torres, uma pensão por morte. O TC 9023 de 2016, a unidade é o Craíbas Prev, Instituto de Previdência, Aposentadorias e Pensões dos Servidores de Craíbas. O interessado, o senhor Aurélio Antônio da Silva, e é uma pensão por morte. E o processo TC 8408-2016 e seu anexo, a unidade é o Piranhas Prev, Fundo de Previdência Social de Piranhas. Interessada a senhora Maria Elia Soares dos Santos, uma pensão por morte. Quanto à instrução processual dos feitos relatados, registra-se a presença dos documentos indispensáveis para suas apreciações, bem como a escorreita elaboração de seus cálculos, consoante atesta a manifestação da seção de aposentadorias, reformas e pensões deste egrégio tribunal. Depreende-se ainda da instrução processual que todos os processos receberam parecer ou despacho favoráveis do Ministério Público de Contas junto a esta Corte, oportunidade em que manifestou seu entendimento pela legalidade e respectivos registros, ressaltando que nos processos TC 7696-2008 e TC 18084-2013, apesar do parecer ser pelo registro, tiveram ressalvas do Partido de Contas. Ademais, após análise dos processos em discussão, chega-se à conclusão de que estes encontram-se revestidos das formalidades legais e observaram os preceitos constitucionais vigentes. Neste sentido, e utilizando as atribuições a mim concedidas, voto pela legalidade da concessão das aposentadorias voluntárias por invalidez e pensões por morte, ora apreciadas em seus respectivos registros, na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B da Lei Orgânica do Tribunal de Contas de Alagoas. É como voto. A palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor conselheiro substituto, eu reitero todos os pareceres do Ministério Público. A conclusão em todos é pelo registro dos atos de aposentadoria e pensão relatados. Eu gostaria apenas de fazer a ressalva em relação aos dois processos que a conselheira mencionou, onde opinamos pelo registro da aposentadoria. A consequência prática e o efeito jurídico é o mesmo. A gente opina pelo registro para concretizar a formação desse ato. Porém, a gente está apontando uma ressalva e é algo até recente, uma reformulação que a gente fez no nosso entendimento, onde verificamos que o Tribunal de Contas e também o Ministério Público de Contas, fazendo uma meia-culpa nossa, tem tido um entendimento equivocado em relação à aposentadoria de servidores que ingressaram no serviço público antes de 1988 sem concurso público. Fazendo uma análise da jurisprudência do STF, também do que dispõe a legislação previdenciária e a própria Constituição Federal, a aposentadoria pelo regime próprio de servidores públicos só é devida aos servidores que ostentam o atributo da efetividade. A efetividade ela só é adquirida por meio de concurso público e existe uma legião de servidores tanto no estado quanto nos municípios, não só aqui em Alagoas, mas no Brasil todo. Era uma realidade comum à época, que ingressaram no serviço público sem concurso.
E a Constituição Federal assegurou a eles a estabilidade extraordinária, pelo artigo 19 das disposições constitucionais transitórias. Eles têm o direito, com essa estabilidade, de permanecer no serviço público. Porém, por não terem efetividade, eles não têm o direito de serem aposentados no regime próprio, que é financiado pelos estados e municípios, mas devem ser aposentados pelo regime geral do INSS. Esse é um entendimento bastante consolidado de décadas do STF, mas que a gente não vinha observando, e a gente está fazendo, e a Corte de Contas vem fazendo o registro ao longo dos anos dessas aposentadorias, jogando essa despesa para o regime próprio. E isso tem um reflexo de induzir os próprios gestores dos fundos previdenciários a continuar fazendo assim, já que nunca apontamos esse erro. Então, a gente aponta, mas fazendo uma leitura dessa situação atípica diante aí dos princípios da segurança jurídica até e da nova orientação da LINDB, em que mudanças de entendimento só vigora dali para frente, a gente solicita que o tribunal revisite essa questão e passe e até edite uma súmula. Vou fazer esse requerimento à nossa comissão de jurisprudência e depois devo conversar pessoalmente em cada gabinete com os senhores explicando esse equívoco, porque ele tem graves efeitos fiscais. Acaba que estados e municípios estão assumindo uma despesa previdenciária que não compete a eles, mas à União, pelo regime geral. E o nosso entendimento é nisso, reconhecemos essa inconstitucionalidade, mas diante dessa situação peculiar, a gente pede a modulação desse entendimento para que seja registrado o ato de aposentadoria, mas seja determinado aos institutos de previdência que eles, a partir desse determinado momento, não aposente mais servidores nessa condição pelo regime próprio, mas oriente a aposentadoria pelo regime geral. E esse então novo entendimento, nesses processos específicos não tem o condão de trazer qualquer alteração. O efeito prático, como eu falei, é pelo registro da aposentadoria, mas é preciso que nas futuras aposentadorias a Corte de Contas repasse essa nova determinação e orientação aos institutos de previdência próprio. Do contrário, a situação que já é calamitosa pode se agravar ainda mais. Enfim, os senhores já devem ter percebido no gabinete vários pareceres. Ele é um pouco extenso porque, como estou fazendo essa análise, preferi fazer uma análise bem minuciosa e da legislação e da jurisprudência. Ele ficou um pouco extenso, mas está chegando uma leva de processos no gabinete dos senhores, porque são muitos servidores nessa situação, um número significativo, e pretendo fazer então essa rodada de conversas e essa proposta à nossa comissão. E ali eu acho que é um momento oportuno para sedimentar o entendimento dos senhores aí, um debate mais aprofundado e repassar, se for o caso, for acolhido, repassar essa nova orientação a todos os jurisdicionados. Lembrando que não vai haver prejuízo aos servidores públicos nesse caso, porque contribuíram e têm direito à aposentadoria, mas pelo regime que a Constituição assegura. A maioria dos servidores se enquadra no teto do regime geral, então só muda a fonte financiadora, que deixa de ser os estados e municípios para ser a União por meio do INSS. E os subsídios, os proventos de aposentadoria, considerando o teto atual do INSS, deve abarcar praticamente a totalidade dos servidores públicos. Enfim, é uma discussão longa que só estou dando notícia porque é a primeira vez em sessão que eu vejo conselheiros trazerem processos nessa situação. A conselheira Rosa trouxe 2, que ela já mencionou em seus votos, que está
concedendo o registro, mas pela ressalva. Então, só está fazendo esse registro, mas em fevereiro eu devo formalizar isso melhor. Esse é o nosso posicionamento, senhor presidente. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham a eminente relatora permaneçam como estão. Aprovados. Presidente, sim, mais processos. Relatar pela ordem a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, membro do Ministério Público Especial que oficia nesta corte, eu tenho a relatar processos, são todos de aposentadorias, um total de 16, e farei em lista como de costume. Todos eles são pertencentes ao Poder Executivo do Estado. O primeiro é o processo TC de número 17425 de 2017. É uma aposentadoria voluntária com proventos integrais ao tempo de contribuição concedida a Maria Célia Azevedo Pimentel, ocupante do cargo de assistente de administração. O segundo processo TC de número 1284 de 2017 trata de aposentadoria voluntária com proventos integrais por idade e tempo de contribuição, concedida à senhora Vânia Maria de Oliveira Ferreira, ocupante do cargo de professor. O processo TC de número 1402 de 2017, aqui é de aposentadoria voluntária com proventos integrais por idade e tempo de contribuição, concedida a Maria de Socorro Correia dos Santos, ocupante do cargo de professor. O quarto processo TC de número 3228 de 2016, se trata de uma aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, concedida ao senhor Durval Natalício de Albuquerque, no cargo de vigia. O processo TC de número 4728 de 2003. Se trata de aposentadoria voluntária com proventos proporcionais por idade e tempo de contribuição, concedida à senhora Maria Estácia de Jesus, no cargo de orientador educacional. O processo TC de número 5022 de 2016 é uma aposentadoria voluntária com proventos integrais por idade e tempo de contribuição, concedida à senhora Zélia da Silva Marcolino, no cargo de auxiliar de serviços diversos. Tenho também o processo TC de número 5880 de 2013. Esse trata de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, concedida a Cícera Maria Nery de Almeida Sarmento, ocupante do cargo de agente de polícia. O processo TC de número 7701 de 2016. Aqui trata de aposentadoria voluntária com proventos integrais por idade e tempo de contribuição, concedida à senhora Eliana Nádia Ferreira de Albuquerque, ocupante do cargo de agente administrativo. O processo TC de número 9198 de 2016 é uma aposentadoria voluntária com proventos integrais ao tempo de contribuição, concedida à senhora Tânia Maria da Silva Lopes, ocupante do cargo de professor. Processo TC de número 10137 de 2016 trata de aposentadoria voluntária com proventos integrais por idade e tempo de contribuição, concedida à senhora Leonísia Vicente Ferreira, ocupante do cargo de auxiliar de serviços diversos. Tenho também o processo TC de número 10175 de 2016. Esse trata de aposentadoria voluntária com proventos integrais por idade e tempo de contribuição, concedida a Valdeirês de Santana Duda, ocupante do cargo de auxiliar de serviços diversos. Processo TC de número 308 de 2016.
Aqui é uma aposentadoria voluntária com proventos integrais ao tempo de contribuição, concedida à senhora Ivone Farias de Lima, ocupante do cargo de professor, licenciatura plena do quadro de magistério público estadual. Tenho também o processo TC de número 11283, 2017. Esse é uma aposentadoria voluntária com proventos integrais ao tempo de contribuição, concedida a Damares Carvalho de Oliveira Lopes, ocupante do cargo de engenheiro, integrante da carreira dos profissionais de engenharia e arquitetura. Processo TC de número 368 de 2016. Aqui é uma aposentadoria voluntária com proventos integrais ao tempo de contribuição, concedida a Jorge Nilson Pereira dos Santos, ocupante do cargo de professor, licenciatura plena, matrícula 11908, número 3, do quadro de magistério público estadual. Processo TC de número 4327, de 2012. É uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida a João Carlos Rocha Medeiros, no cargo de auxiliar de serviços de engenharia rodoviária, integrante da carreira dos profissionais do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Alagoas, o DER. E, por último, o processo TC de número 11148, de 2016. Esse aqui é uma aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, concedida a Edgar Teixeira da Silva, no cargo de vigia nível elementar. Diante do exposto, considerando a competência deste tribunal para apreciar os atos de aposentadorias para fins de registro, em conformidade com a Constituição Estadual de Alagoas e a Lei Orgânica e o regimento interno desta Casa, considerando a documentação constante nos autos, bem como os pareceres do Ministério Público de Contas, conclui-se que todos os processos obedecem aos preceitos legais estabelecidos pela legislação que rege a matéria, encontram-se em condições de merecerem a apreciação desta Corte. Desta forma, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, reunidos em sessão da primeira Câmara, no uso das atribuições constitucionais e legais, conforme no artigo 97, inciso 3º, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3, a linha B da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, decidem pelos registros dos atos de aposentadoria ora analisados e ainda pela remessa dos presentes autos aos órgãos de origem e que sejam providenciadas as publicações dessas decisões na forma e para fins de direito, para que produza os efeitos legais. É assim como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. A palavra do Ministério Público. Eu reitero todos os pareceres do Ministério Público que opinaram pela regularidade e legalidade dos atos de aposentadoria e pensão ora relatados. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiros que acompanham a eminente relatora permaneçam como estão. Aprovados. Senhor presidente, minha pauta está esgotada para o dia de hoje. Para apresentar suas propostas de voto, o conselheiro substituto, doutor Alberto. Senhor presidente, senhoras conselheiras, também trago para relatar a grande maioria dos processos de pensões e aposentadorias e também um auxílio pensão, né, e uma transferência para reserva. Vou apenas relatar os dois primeiros, que são apenas isoladamente um auxílio pensão, uma transferência reserva, e todos os demais depois em lista aposentadorias. Primeiro, o processo 3818 de 2018, Unidade de Alagoas de Previdência, interessado o senhor Carlos de Almeida Montes Sobrinho, auxílio pensão por morte. Eu já tive registro de auxílio pensão por morte de companheiro, no sentido de que a primeira Câmara acolha a proposta de decisão, no sentido de ordenar o registro do ato de concessão publicado no dia 2 de março de 2018, um auxílio de pensão por morte ao beneficiário Carlos de Almeida Montes Sobrinho,
companheiro do ex-segurado, senhor José Paulo dos Santos. Que seja dada ciência da decisão Alagoas Previdência, a devolução do processo administrativo original Alagoas Previdência, publicar a apresentação das fins de direito. E o outro processo é o 9869 de 2017, também Alagoas Previdência, o interessado senhor José de Oliveira Santos, transferência para a reserva remunerada. A reserva remunerada em favor do senhor, do primeiro tenente, senhor José de Oliveira Santos. Trata-se do registro do decreto 53.551 de 31 de maio de 2017, publicado no Diário Oficial do Estado em 1º de junho de 2017. Todos esses dois processos foram instruídos regularmente, tiveram o parecer do Ministério Público pelo seu registro, e é assim que eu proponho a decisão para Vossas Excelências apreciarem, no sentido de ordenar o registro também desse decreto, a ciência também a Alagoas Previdência, e no caso da transferência para a reserva, a possibilidade de compensação financeira, caso haja contribuído por mais de um regime, da publicidade dos fins de direito e determinada devolução do processo administrativo para o Alagoas Previdência. É assim como eu proponho a decisão para Vossas Excelências. A palavra do Ministério Público. Reitero pareceres do Ministério Público, que opinou pela legalidade dos atos de aposentadoria e transferência para a reserva. Em discussão? Encerra a discussão, coloque em votação. Os conselheiros que acompanham o eminente relator permaneçam como estão. Aprovados. Senhor presidente, dando continuidade, trago agora em lista processo de aposentadorias, sendo que alguns, aí cada um tem um tipo, mas todas as aposentadorias. O primeiro grupo, aposentadorias voluntárias, com proventos integrais e paridade. Processo 5727, 2016, Instituto de Previdência de Porto Calvo, a beneficiária a senhora Maria das Graças Ferreira Nicandido. Processo 11.329/2014, da Alagoas Previdência, beneficiária a senhora Rubenita Félix Silva. Processo 15.715/17, Alagoas Previdência, beneficiário o senhor Kerginaldo Lopes de Lima. Processo 5849/2014, também da Alagoas Previdência, a senhora Maria Valdereza Amorim Moroni. Processo 1311 de 2017, Alagoas Previdência, beneficiária Marlene dos Santos Alencar da Silva. Processo 2273 de 2015, do Alagoas Previdência, a senhora Genilda Maria Silva Barros. Processo 1379 de 2015, também do Alagoas Previdência, a beneficiária a senhora Maria Valda Costa. Processo 16508 de 2017, Alagoas Previdência, beneficiário o senhor Eduardo Bezerra Normandi. Processo 6.398 de 2017, também do Alagoas Previdência, senhora Zenaide Justiniano da Silva. Processo 13.740 de 2015, Alagoas Previdência, senhora Marília Severo de Oliveira. Processo 2924 de 2017, Alagoas Previdência, senhor Hermínio Ricardo Marinho Morgan. Processo 6382 de 2017, também da Alagoas Previdência, o senhor Walter Rodrigues Melo. O processo agora, que eu vou relatar o segundo grupo, é a aposentadoria compulsória com proventos proporcionais. Trata-se do processo 4910-2010, Instituto de Previdência de Maceió, o IPREV. Beneficiário, senhor José Luiz da Silva. Doravante, aposentadoria compulsória com proventos integrais e paridade. Processo 12.555 de 2016, do Alagoas Previdência, beneficiário senhor Nilton Alves de Alcântara. Processo 6409 de 2017, do Alagoas Previdência, beneficiário senhor Cícero José do Nascimento. E o último processo é aposentadoria por invalidez com proventos integrais. É o processo número 54 de 2014. Alagoas Previdência, o beneficiário senhor Paulo Bartolomeu Ramos Barros.
Todos os processos foram instruídos regularmente nesta corte, tiveram parecer do Parquet de Contas pelo seu registro e dessa forma eu proponho a Vossas Excelências, da primeira Câmara, senhores conselheiras e conselheiros da primeira Câmara, que seja ordenado o registro dos decretos e portarias que consideram as aposentadorias, seja dado ciência ao Alagoas Previdência, ao Porto Prévio e Prévio Maceió, destacando a necessidade da compensação financeira, quando haja contribuição para mais de um regime previdenciário, determinada a devolução dos respectivos processos aos órgãos de previdência e da publicidade para os fins de direito. Senhor Presidente, é como eu proponho a decisão para Vossas Excelências. A palavra ao Ministério Público. Reitero mais uma vez os pareceres do Ministério Público, que também, em todos os casos, opinaram pela regularidade dos atos de aposentadoria. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanhem a proposta de voto do eminente relator permaneçam como estão. Aprovados. Então, senhor presidente, trago agora o último processo da minha pauta de hoje, de proposta de decisão. Trata-se de o nome é solicitação, né? Vem essa solicitação do Ministério Público de Alagoas, em Viçosa, né? A representação em Viçosa. O processo é o número 15.551 de 2014. O gestor responsável, o senhor Flaubert Filho. Eu vou resumir para Vossas Excelências, né? O processo foi uma solicitação da Promotoria de Justiça de Viçosa, dentro do chamado Núcleo de Defesa da Saúde Pública, em que ele narra que o prefeito iria reduzir o salário dos profissionais de saúde do que trabalhavam no programa de saúde da família, né? E com a consequente redução também de carga horária. E também solicita uma auditoria nas contas do Fundo de Saúde Municipal do município, de um determinado período, né? E analisando o processo, como o processo está de 2014, fui verificar se ainda havia a sua pertinência na atualidade. E verifiquei, através de pesquisa no Poder Judiciário, que havia já 3 processos, com mandato de segurança, inclusive outro com recurso, suspendendo a decisão de redução do salário dos servidores naquele período, né? Então, encontra-se subjúdice na Justiça, de forma que acho que não tem mais sentido a atuação desse tribunal, haja vista que é a unidade de jurisdição que temos no nosso país. E quanto à auditoria / inspeção no Fundo de Saúde, consultando inclusive ao promotor de justiça, ele afirmou que ainda havia necessidade, porque supunha-se que havia indícios de malversação, possível malversação, né, do fundo nesse período. E por esses motivos, eu proponho que Vossas Excelências decidam solicitar ao presidente desta corte a realização de inspeção de contas no Fundo Municipal de Saúde de Viçosa, atinente ao período de 2012 a 2015, nos termos do artigo 179 do Regimento Interno, e enviando cópia do relatório à Promotoria de Justiça de Viçosa, sem prejuízo de seu trâmite regular nesta Corte de Contas. Informar a Promotoria de Justiça de Viçosa, a qual configura na qualidade interessada, sobre os termos da presente decisão, acaso Vossas Excelências acatem. E da publicidade para os fins de direito, é como eu proponho a Vossas Excelências a decisão. Com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público opina favoravelmente às diligências constantes do voto do relator. Discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham. Presidente. Desculpe, conselheira Maria Cleide. Rosa, desculpe. Eu peço vista desse processo, conselheiro. Pois não. Então, em vista do processo, a proposta de voto encaminhada pelo conselheiro Alberto para a conselheira Rosa.
Então, senhor presidente, encerro, né, a relatoria por hoje. Ok. Senhoras conselheiras, senhores conselheiros, eu tenho aqui duas naturezas de processo, umas que foram pautadas para a sessão do dia 4 próximo passado e a da sessão de hoje, do dia 11. Como nós não tivemos a sessão, eu acho que eles já migram automaticamente, né, de uma sessão para outra. Eu já faço então a leitura do processo, que são dois processos aqui que foram atingidos, foram alcançados pela prescrição da pretensão punitiva. Chama-se processo de número 13.817/2012, a unidade e a Secretaria de Estado de Saúde, responsável, senhor Alexandre de Mello, ex-gestor da Secretaria. A multa seria pelo descumprimento das obrigações no envio de um contrato. E nós temos aqui a pretensão, a prescrição intercorrente, encaminhada pelo Parquê de Contas, que eu me associo à mesma pela prescrição e o arquivamento do feito. E o processo TC número 9187/2012, do município de Carneiros, responsável seu Geraldo Novaes Agra Filho, ex-gestor daquela municipalidade. Também tinha sido pelo descumprimento do calendário de obrigações. Tem parecer ministerial que nós nos associamos a ele pela pretensão, pelo arquivamento do feito pela prescrição intercorrente. Esses dois processos eu já coloco para apreciação do Ministério Público. Eu reitero os pareceres ministeriais que opinaram pelo reconhecimento da prescrição intercorrente e o arquivamento dos processos. Trago já da sessão de hoje também 3 processos de arquivamento de processo pelo reconhecimento da prescrição. 2 deles, inclusive, não teve tramitação pelo Ministério Público pela consolidação do entendimento do feito. É o processo 8002 de 2005 da Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, responsável seu Sérgio Roberto Uchoa Dória, ex-gestor daquela Secretaria de Planejamento. A manifestação, a razão do sancionamento é pelo descumprimento do calendário. Neste caso não tem um parecer, mas nós estamos proclamando a prescrição quinquenal com arquivamento. Processo TC número 14.018/2006, da Secretaria Executiva de Comunicação, responsável, senhor Joaldo Cavalcante, ex-gestor daquela pasta. Também a motivação era dar uma multa por descumprimento de calendário, mas que teve a sua sequência interrompida por um tempo que já consolida nesta Corte de Contas a prescrição quinquenal. O processo TC de número 14.220/2012, do município de Rui Palmeira, responsável seu Siloé de Oliveira Moura, ex-gestor do município. A razão da ação de sancionamento é pelo descumprimento dos calendários de obrigação. Neste caso, nós temos parecer do Ministério Público pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, entendimento que nós nos associamos a ele e votamos pela prescrição da pretensão punitiva e arquivamento do feito, assim que votamos nesses 3 processos. E eu passo a palavra ao Ministério Público.
o parecer do Ministério Público quanto a um processo onde ele foi emitido. Com relação aos outros dois, já é seguindo a nova sistemática que foi definida em meados do ano passado, quando esse tribunal editou uma resolução para dar mais celeridade a esse julgamento desses processos prescritos do FUNCONTAS, que havendo o reconhecer a prescrição intercorrente aí da pretensão punitiva, não haveria necessidade, ela é dever de ofício reconhecê-la, não há necessidade de passar pelo Ministério Público previamente, sendo apenas depois remetidos os autos para a ciência da decisão. Salvo engano, a resolução até autoriza, nesses casos, a decisão monocrática. E então essa é o procedimento atual em processos FUNCONTAS que já tenham sido prescritos. Vossas Excelências reconhecem, proferem a decisão e só posteriormente remetem ao Ministério Público para a ciência da decisão, e se for o caso, recorrer. O que a gente tem verificado lá que não é a situação, ainda não me deparei com qualquer situação apta de recurso. Então, é um novo proceder aí que está dando mais celeridade a esses processos, ao desfecho desses processos. É o nosso posicionamento, presidente. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiras e conselheiros que acompanham esse relator permaneçam como estão. Aprovado. Trago por último, não menos importante, o processo em número 14.176 de 2019. É uma denúncia / representação interposta por Poliarte e Companhia Limitada contra o representado é o município de Arapiraca. Trata-se de denúncia, representação com pedido de liminar formulada pela Poliarte e Companhia Limitada em face do município de Arapiraca por supostas irregularidades na condução do pregão eletrônico de número 74 de 2019, procedimento licitatório que tem como objeto a contratação de empresa especializada em projeto educacional por robótica, jogos de tabuleiro e de raciocínio lógico, dinâmica de grupo e atividades voltadas para a cultura maker. Narra que há no edital cláusulas que restringem a competição, porquanto aglutinam objetos que, em tese, seriam divisíveis. Recepcionada a representação para cumprir o rito estabelecido nas normas regimentais, o processo foi remetido para o gabinete da presidência, que, com base no artigo 190 do nosso regimento, decidiu pela admissibilidade da mesma. Encaminhada ao Ministério Público de Contas, o outro procurador, Dr. Pedro Barbosa, exarou o parecer número 133 de 2020, da 5ª Procuradoria, que deve, neste momento, ser defendido pelo ilustre representante do Ministério Público, a quem ele passa a palavra. Senhor presidente, como se trata de processo adiado, não veio acompanhado da minha pauta, eu peço vistas do processo para fazer a sustentação do parecer, por favor. Foi sim.
Ministério Público aqui é favoravelmente a deferimento da cautelar, primeiro pelo perículo em mora, uma vez que a licitação foi deflagrada e já houve até a proximidade aqui da audiência para realizar os lances, e a plausibilidade da denúncia decorre do agrupamento em lote único de vários itens que poderiam ser divisíveis e ampliar a competitividade. Então, a reunião de uma série de subitens num lote único afronta a lei de licitações, artigo 23 especificamente. Também esse tipo de conduta inviabiliza a participação daquelas empresas eventualmente interessadas e que possam dispor de parte ou não do objeto divisível. Enfim, o que o objeto desse processo é basicamente uma das irregularidades mais costumeiras nas licitações e contratações públicas, que é a reunião então desses vários objetos em lote único. Aqui, apenas para exemplificar, no lote único, o licitante deverá fornecer produtos educacionais, que são jogos e kits de robótica, e depois, no mesmo lote, colocou um objeto totalmente distinto, que é a capacitação de alunos para utilização de certos materiais, e também a capacitação de professores, ou seja, vários itens diversos reunidos em aglutinação por lote único, e então, sendo uma irregularidade de fácil constatação e que prejudica diretamente aí a competitividade e consequentemente a contratação do preço mais vantajoso, e considerando também que está muito próxima, aqui pela notícia do processo, já ocorreu até uma fase já da licitação, uma fase pública. A primeira audiência aqui ocorreu no dia 13 de janeiro, então deve estar em vias de ser concretizado a contratação, e para evitar maior prejuízo, convém a essa corte fazer a suspensão do certame até o julgamento final do mérito. É o nosso parecer. Nós estamos de acordo aqui com o entendimento do Ministério Público no contexto da possibilidade de respeito à Lei 8666, né? E o conhecimento da denúncia se impõe para que se proceda com a apuração de todos esses fatos noticiados. Por último, vamos apresentar aqui o meu entendimento de que eu voto no sentido de conhecer da representação para que sejam apurados os fatos noticiados pela Poliarte e Companhia Limitada ME, o que faço para intimar o município de Arapiraca, na pessoa do prefeito, senhor Rogério Alto Teófilo, a quem o substitua, para que encaminhe ao Tribunal de Contas a cópia integral do pregão eletrônico de número 74 de 2019, no estado em que se encontra, no prazo de 15 dias, a contar da data do AR. Intimar o município de Arapiraca, também na pessoa do senhor Rogério Alto Teófilo, a quem eu substitua, para que se manifeste sobre o pedido dessa cautelar no prazo de 72 horas, para que nós possamos, então, nos posicionar com relação a essa suspensão por meio dessa cautelar. É assim como voto. Em discussão. Encerro a discussão, coloco em votação os conselheiros e conselheiras que acompanham este relator, permaneçam como estão. Aprovado. Não tendo mais processo a relatar,
passo às explicações pessoais e concedo a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, encerro a presente sessão já me parece com o beneplácito de todas as senhoras e convoco-os para a próxima sessão em horário regimental. Obrigado, está encerrada a sessão.